Namastê, bom dia. A ideia de gravar esse vídeo falando um pouquinho sobre resistência veio de um comentário que alguém fez em alguma postagem minha no Facebook, me perguntando especificamente o que eu entendia por resistência. As pessoas que me acompanham sabem que eu menciono bastante a existência dessas forças opostas, que parece que a gente quer andar numa determinada direção e existe algo que nos puxa. Algumas pessoas podem chamar isso de autossabotagem, algumas pessoas podem chamar isso de auto-boicote, e eu chamo de resistência. E essa pessoa na minha página do Facebook perguntava: como eu faço para saber o que é resistência? Como é que eu posso identificar quando eu estou apresentando resistência a uma determinada ideia, um determinado acontecimento, uma determinada direção que a minha vida deve seguir? E eu achei muito interessante essa pergunta, porque é uma pergunta bastante pontual e que acho que gravar um vídeo sobre isso vai dar uma ideia bastante boa do que eu quero dizer quando eu falo a respeito de resistências. E a primeira coisa, assim, eu já disse algumas vezes para vocês, eu sou terrível nesse campo de edição de vídeo. Então, os meus vídeos, eles não têm cortes, não têm edições, pensou, falou e a coisa flui. Então eu não vou na verdade, nem tentar fazer isso, vou ser sincera, não vou falar se eu conseguir, porque eu não vou fazer. Procurem no Google, em imagens, né, resistência elétrica, e vocês vão encontrar algumas imagens que vão facilitar o entendimento do que eu quero dizer quando eu digo sobre resistência, né? Então, se você pegar uma lâmpada, se você não quiser ir procurar a imagem no Google, pegue uma lâmpada e olhe dentro da lâmpada. Você vai ver dois filamentos, e entre esses dois filamentos tem ali um negocinho, né? A continuação, né, daquele filamento de metal, todo retorcidinho, né? Então, ligando o polo positivo ao polo negativo, né? Aquele trecho todo conturbadinho, aquilo lá é a resistência elétrica. A resistência, na verdade, ela é uma tentativa de aumentar a distância entre dois pontos, né? Porque se de repente não fosse assim, aquela lâmpada queimaria, o impulso seria forte demais, aí eu já não sou eletricista e nem engenheira elétrica para explicar para vocês exatamente, mas a imagem, peguem a imagem, se apropriem da imagem, se apoderem da imagem. Resistência é tornar um caminho que seria muito curto entre aqueles dois filamentos, talvez o que? Meio centímetro de distância entre um e outro, em alguma coisa muito mais longa, muito mais retorcida, muito mais conturbada do que é, na verdade, que seria a linha reta entre um ponto e outro, né? Então a resistência, na minha forma de compreender resistência é um caminho tortuoso que você faz para chegar em algum lugar. É como se você não conseguisse andar em linha reta. Dizem que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, e é como se você se recusasse a aceitar aquele caminho, como se você se recusasse a seguir em frente naquela direção e precisasse ficar dando voltinhas tortuosas entre um ponto e outro para conseguir chegar onde você quer. Então, resistência, ela existe, né, numa lâmpada, num circuito elétrico, por uma necessidade, ela precisa estar ali. A resistência, ela previne, né, ela é o que possibilita que a lâmpada acenda quando a gente aperta ali o interruptor. Se a resistência não existisse, talvez o impulso fosse forte demais, né? Então, numa certa medida, num certo senso, né, a resistência, ela é necessária. É necessária por quem, né? Quem é que precisa da resistência? Poxa, se eu estou querendo andar numa determinada direção e é tão simples, é só estabelecer um caminho reto e seguir naquela direção, e eu estou fazendo esse caminho tortuoso, quem é essa pessoa? Para quem que a resistência é útil? E aí eu vou responder para vocês, para o nosso ego. O nosso ego precisa das nossas resistências, né? As pessoas me perguntam muito o que eu entendo por ego, o que eu chamo de ego, e assim, para facilitar muito, porque senão eu teria que fazer assim algumas videoaulas aqui explicando um pouco sobre ego. Talvez a ideia não seja de todo ruim, mas realmente agora vai me faltar tempo para me estender sobre esse assunto. Eu vou sintetizar a minha compreensão de ego como uma instância, um aparato mental que existe para tentar intermediar os nossos impulsos, os nossos desejos, a nossa pulsão de busca por prazer, de busca por aquilo que a gente quer viver. O ego, ele serve para intermediar isso
das convenções morais, das convenções sociais, daquilo que a gente interiorizou como valoroso, como precioso, como eu quero isso, mas eu não posso agir dessa forma, senão não vão gostar de mim, senão eu não vou ser aceito em sociedade. Esses valores morais, eles são muito importantes, porque senão a gente teria um impulso agressivo e ia lá, matava alguém, né? Então, o ego, ele é responsável por sublimar certas emoções, ele é responsável por disfarçar certas coisas. O ego, ele impede com que a gente veja coisas ruins na gente, a gente acaba projetando essas coisas nas outras pessoas. Se você quer entender o que é ego, eu sugiro fortemente que você assista um documentário chamado O Efeito Sombra, né, da Debbie Ford, da Marianne Williamson e do Deepak Chopra, que explica muito bem esse mecanismo da projeção. Eu falo muito de projeção, porque a gente, realmente, a gente sai andando por aí enxergando as nossas partes projetadas nas outras pessoas, e eu sugiro que se você tem interesse, assista esse documentário. Ele tem uma hora e pouquinho de duração, você encontra facilmente no YouTube, legendado, e o ego, ele é esse cara, né? Os psicanalistas dizem que o ego, ele é a sede de toda angústia do indivíduo, porque ele é aquilo que fica tentando agradar gregos e troianos, ele fica tentando conciliar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos impulsos, as nossas pulsões com aquilo que é socialmente aceito. Como que eu posso fazer tal coisa sem deixar de ser amado? Como que eu posso conquistar tal objetivo sem ser discriminado pelas outras pessoas? Então ele fica nessa eterna batalha, né? E muitas dessas batalhas têm origem na resistência. Então a pergunta era, né, como que eu faço para saber se alguma coisa é resistência? Eu acho que o maior indicativo de resistência é você enxergar que a vida está te levando numa direção e você não querer fluir com ela. É você perceber que a vida está querendo te levar embora um trabalho, uma pessoa, um relacionamento. É você perceber que alguma coisa está se distanciando de você, ou que a vida está te trazendo alguma coisa. Você está se dando conta de uma situação, você briga com essa situação, você não quer se enxergar naquela situação, você não quer lidar com aquele problema, mas ele está vindo. É inevitável, né? E aí você aumenta a distância entre dois pontos. Você não encara aquilo de uma forma objetiva muito bem, isso está acontecendo comigo, existe um porquê disso está acontecendo comigo, e aí eu acho que a fé é o que nos ajuda muito nesse momento, porque a fé nos permite enxergar uma verdade maior naquilo, a fé nos permite perceber que se aquela situação está acontecendo com a gente é porque algum aprendizado existe, porque algum degrau nessa escada da expansão da consciência e da evolução pessoal precisa ser galgado. Mas a gente briga, a gente tem aversão, a gente não quer lidar com determinada situação. E isso que eu digo, algumas pessoas me questionam falando sobre então se nós deveríamos ser acomodados diante da vida e simplesmente deixar, Deus dará, a vida vai fluindo e a gente vai indo com ela. E eu vou dizer para vocês que eu acho que eu não chamaria de acomodação, eu não chamaria de resignação, mas eu chamaria de resiliência, eu chamaria assim, quando... Aí, o segundo, né? A segunda forma de perceber se algo que você vem experimentando é uma resistência ou não, é quando você enxerga uma situação acontecendo, você não quer que aquela situação aconteça, ou você tem um objetivo que você quer conquistar e você quer alcançar esse objetivo, e você faz absolutamente tudo o que você poderia fazer para evitar, ou então para caminhar na direção de alguma coisa, e você não consegue. E você se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Onde eu estou errando? Por que determinado objetivo não vem ao meu encontro? Por que eu não consigo evitar essa dor? E aí, de novo, eu acho que a fé ajuda muito nesse momento, porque se você está fazendo absolutamente tudo o que você pode, de duas uma, ou aquilo realmente não é algo que você precise viver naquele momento, enxergando a situação como se a gente pudesse tirar essa fotografia energética, né, da situação, ou fazer um exame de sangue, entre aspas, que desse todos aqueles índices, né, de leucócitos e etc e tal, energético dessa situação, talvez esses índices não sejam compatíveis com os seus índices. E a questão é,
Vença as resistências, diminua esse percurso. Se você está fazendo tudo o que você pode e a situação não vem até você, é porque existe algo no seu campo energético vibracional que não está se alinhando com aquela situação. Ou se você faz de tudo para você evitar uma determinada dor e essa dor ela vem na sua direção, é porque ela está alinhada com o seu campo vibracional. E tenha o desenvolvimento de uma humildade, de sair de cima do pedestal desse ego que te coloca nessa posição de ser senhor do bem e do mal, e de apitar sobre isso me serve, aquilo não me serve. Quantas vezes na sua vida, dores ocasionais, circunstanciais, se revelaram fonte de um aprendizado absolutamente necessário para que você lidasse com uma situação que viria na sua vida, e que no momento em que você estava na dor, você não via isso, você não percebia isso. Você estava ali, na posição de vitimização, na posição de eu tento, mas eu não consigo, se comparando com as outras pessoas, porque aí quando a gente não consegue, a gente se compara, né? A gente olha para o outro, a gente fala, mas o outro consegue, o outro, a vida do outro, olha só, o cara é um mega corrupto, e o cara consegue tudo que ele quer, e eu quero. Gente, vitimização é o outro lado da moeda do ego. Um lado é a arrogância, com quem você pensa que você está falando. E o outro lado é a vitimização. Você fez isso comigo! Esse comigo! Isso é ego, né? Então, quando eu falo que a resistência ela é necessária até certo ponto, ela te serviu até certo ponto. Ela tá te protegendo da ansiedade, ela tá te protegendo da angústia. Mas se você consegue enxergar a resistência acontecendo, cara, você não precisa mais dela. Acredita em mim, o ego, ele é fabuloso nesse sentido. Ele serve para te proteger de toda angústia. Se você não conseguisse lidar com essa situação neste momento da sua vida, você não estaria enxergando. Acredite em mim, você estaria projetando numa outra pessoa, você estaria negando, você estaria varrendo para debaixo do tapete, você estaria sublimando, você estaria transferindo, você estaria fazendo formação reativa, todos os mecanismos de defesa do ego. Procurem Google, né? Mecanismos de defesa do ego, tem uma porrada de mecanismos de defesa do ego. Você não estaria enxergando. Se você é capaz de enxergar que entre os dois filamentos da sua vida, positivo e negativo, dualidade, yin yang, quero ou não quero, mereço ou não mereço, se existe essa resistência entre essa dualidade aumentando o seu percurso, fazendo com que ele seja maior, é porque você está pronto para andar em linha reta. Confie nos seus processos, na sua capacidade de enxergar. Quantas e quantas vezes você se questiona, Deus, eu estava cego, estava na minha cara e eu não via. Pois é, se você não está pronto para ver, vai estar na sua cara e você não vai enxergar. Mas se você consegue identificar suas resistências, é porque você pode encurtar as distâncias. Eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil. Um grande beijo, namastê e até a próxima.